Sequência de imagem do plenário do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá e seus magistrados. Havendo quórum, declaro aberta a 87ª Sessão Judiciária Ordinária do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, a ser realizada na modalidade híbrida. Submeto à apreciação a ata da sessão anterior, perguntando se há algum óbice à aprovação. Não havendo óbice, está aprovada a unanimidade. Começar pelos julgamentos. Número 1 da pauta, prestação de contas eleitorais, número 0601-024-2022. A origem é Macapá, o relator é o juiz Anselmo Gonçalves. O interessado é Antônio Cirilo Fernandes Borges. Atuarão como vogais juízes Tina Souza, Normande Souza, Rivaldo Valente e Carlos Torque. O relator está com a palavra. Senhor presidente, eminentes pares, senhora procuradora regional. Foco no juiz Anselmo Gonçalves. Ele é branco, careca, usa óculos de armação escura e traje toga preta. Antônio Cirilo Fernandes Borges, que concorreu ao cargo de deputado federal pelo Podemos nas eleições de 2022. Publicado edital, decorreu o prazo sem impugnação. O núcleo de análise de contas eleitorais e partidárias, em parecer conclusivo, sugeriu a aprovação com ressalvas. De outro lado, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela desaprovação das contas em razão de supostas falhas identificadas, as quais teriam sido ignoradas pelo NACEP. Intimado para se manifestar sobre o parecer do Ministério Público Eleitoral, o prestador juntou petição. Novamente, com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela desaprovação das contas e pela devolução de recursos ao Tesouro Nacional. Em 19 de 6 de 2023, o presente processo foi julgado por este tribunal. Naquela oportunidade, o Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por maioria, aprovou com ressalvas a prestação de contas do ex-candidato. Todavia, o Ministério Público Eleitoral interpôs recurso especial eleitoral, ao qual, monocraticamente, o ministro relator deu provimento para determinar o retorno dos autos à origem para que haja análise da fundamentação recursal, sem a restrição consistente na premissa na barra inferior, 16 e 3, 10 de 10 de 2024, 87ª Sessão Judiciária. Formal dos documentos apresentados. E o relatório. Foco na parte central da mesa. Senhora Procuradora. Boa tarde, Excelências. O Ministério Público, nestes autos, reitera os termos do parecer. Pode prosseguir, Excelência. Versam os autos sobre a prestação de contas final de campanha de Antônio Cirilo Fernandes Borges relativos às eleições gerais de 2022. De acordo com a norma de regência, as prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todas as candidatas ou de todos os candidatos e de partidos políticos em todas as esferas devem ser prestadas à Justiça Eleitoral até o 30º dia posterior à realização das eleições. Cumprindo o seu mistério, o interessado apresentou as suas contas, as quais passo a analisar. Antes, porém, faço algumas considerações. Premissas. Primeiro, o escopo dos processos de prestação de contas de campanha é identificar a origem das receitas e a destinação das despesas com as atividades eleitorais, mediante o exame dos documentos apresentados pelos partidos políticos e candidatos. Nesse exame, nos termos do entendimento do TSE, registrado nestes autos, permite-se a incursão aprofundada na documentação juntada para fins de constatação da rigidez das contas. É o que se extrai também das normas que versam sobre as contas de campanha, na qual há a previsão de que interessados formulem impugnação com relato de fatos, a indicação de provas, indícios e circunstâncias. E 2, a possibilidade que a Justiça Eleitoral determine a busca e apreensão e a quebra do sigilo bancário e fiscal, exija a apresentação de elementos probatórios adicionais que comprovem a efetiva prestação de contas e promova circularizações para confirmação de doações ou de despesas, dentre outras medidas. De mais a mais, nas palavras de José Jair Gomes,
Na barra de rolagem inferior, primeira pauta de julgamento, prestação de contas eleitorais. Número do processo 06-01024-55.2022. Origem Macapá barra P, relator juiz Anselmo Gonçalves. Daqueles gastos que são considerados como eleitorais. Embora esse rol possa ser admitido como não exaustivo, é fundamental que nos autos constem elementos sobre os quais se conclua a finalidade eleitoral de determinada despesa. Cito como exemplo uma decisão deste Tribunal Regional Eleitoral que, no contexto das eleições de 2022, reputou como irregular a comprovação de despesa feita por documento fiscal que fazia alusão somente à descrição genérica de contratação de serviços de beleza, já que é ausente qualquer elemento mínimo que indicasse a natureza eleitoral da atividade contratada. Terceiro, não basta que a despesa tenha a exigida finalidade eleitoral, conforme recorrentemente sustentado pela Procuradoria Regional Eleitoral perante esta Corte, há de se observar, adicionalmente, se houve respeito aos princípios expressos no artigo 37 da Constituição Federal e aos demais princípios norteadores que regem a realização de despesas com recursos públicos, como, por exemplo, o da economicidade, precedentes do TSE, cito aqui o número deles. Na mesma linha, o Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, no julgamento da prestação de contas eleitorais número 060-135-282, fixou a seguinte tese de julgamento, abre aspas, a Justiça Eleitoral, na análise das prestações de contas, deve assegurar a compatibilidade das despesas com os princípios constitucionais da moralidade, transparência, economicidade e razoabilidade, sob pena de desaprovação das contas e recolhimento ao erário de recursos aplicados irregularmente. Fecho aspas. O relatora deste precedente é a juíza Tina Souza e relator designado o juiz Carlos Torque, julgado no dia 12/8/2024. Quarto, o gasto eleitoral, em regra, deve ser comprovado mediante documento fiscal idôneo. De outro lado, pode-se admitir outros meios idôneos de prova. Não comprovado o gasto, o valor correspondente deve ser devolvido ao Tesouro Nacional. Gizadas essas considerações, vejo que tanto o Núcleo de Análise de Contas Eleitorais e Partidárias quanto o Ministério Público Eleitoral indicaram a presença de falhas nas contas. Todavia, conforme relatado, o NACEP sugeriu apenas a anotação de ressalvas nas contas e, por sua vez, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela desaprovação e pela devolução de valores ao Tesouro Nacional. Falhas apontadas pelo NACEP. No caso, sob exame, o NACEP apontou duas falhas. Primeira, atraso no envio dos relatórios financeiros de campanha. E segundo, divergências entre os dados dos fornecedores constantes da prestação de contas e as informações constantes da base de dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil. Analiso primeiro o primeiro ponto, o atraso no envio dos relatórios financeiros. Sobre a primeira falha, é firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, abro aspas, a inobservância do prazo para envio dos relatórios financeiros é falha meramente formal, que não compromete a regularidade das contas, posto que não embaraça a fiscalização dos recursos aplicados na campanha. Fecho aspas. Cito aqui o precedente da relatoria do juiz Orlando Vasconcelos, julgado em 22/11/2022. Trata-se, assim, de falha formal, que não compromete a regularidade das contas, o que, entretanto, de fato, implica ressalvas no seu julgamento. O segundo ponto, divergência de dados. Da mesma forma, deve ser relevada a falha relativa à divergência entre os dados dos fornecedores, isso porque, quanto ao primeiro fornecedor, no documento fiscal que comprova o gasto, o nome do prestador de serviços, Facebook Serviços Online do Brasil Limitada, está correto. Quanto ao segundo prestador de serviço, a divergência também verifica-se no nome empresarial. Porém, essa impropriedade não macula as contas, já que o prestador de contas tão somente registrou o nome indicado no documento fiscal emitido pelo fornecedor. Ademais, o CNPJ fornecido está correto e válido, o que torna plenamente identificável o prestador do serviço. Nesse sentido, aplico a espécie mutatis mutandis o precedente do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, que afirma que, abre aspas, a ausência de prestação de contas retificadora para registro de número das notas fiscais revela erro formal irrelevante que não compromete a regularidade das contas. Fecho aspas. Foi um precedente da relatoria do
relator Marcos Quintas, julgado em 18/9/2019. Nesse contexto, a conclusão é de que a ausência de apresentação de prestação de contas retificadora para corrigir o nome de fornecedores identificáveis nas contas implica mera anotação de ressalva nas contas. No âmbito das eleições gerais de 2022, nesta Corte e no mesmo sentido, cito aqui outro precedente da relatoria do juiz Orlando Vasconcelos, julgado em 10/5/2023. Falhas agora apontadas pelo Ministério Público Eleitoral. De outro lado, a Procuradoria Regional Eleitoral apontou as seguintes irregularidades. Primeira, caráter antieconômico na contratação dos serviços de militância de rua e de serviços prestados por terceiros. Segunda, contratos com cláusulas genéricas. E terceiro, ausência de contratação de motorista. No primeiro caso, o caráter antieconômico. Antes de passar para a análise desta falha, destaco novamente que este processo já recebeu deliberação desta Corte. Não obstante, conforme narrado, após a interposição de recurso especial, o TSE determinou a devolução dos autos para que, abro aspas, seja analisada a documentação recursal sem a limitação consistente na premissa de que o processo de prestação de contas se resumiria a uma análise meramente formal dos documentos apresentados. Permanece o foco no juiz Anselmo Gonçalves. Essa determinação diz respeito tão somente ao suposto caráter antieconômico das contratações. Isso porque, na decisão anterior desta Corte, afirmou-se que, abro aspas, discussão acerca de suposta abusividade no valor despendido com serviços advocatícios não é cabível no âmbito do processo de prestação de contas, cujo escopo é avaliar a regularidade contábil e formal das receitas recebidas e despesas efetivadas pelo candidato, bem como apurar se o gasto foi documentado, declarado e tem objeto lícito. Fecho aspas. De outro lado, como já registrado, à luz da jurisprudência do TSE e da própria resolução TSE número 23.607 de 2019, não se está diante de uma análise apenas formal. Assim, passo a analisar se há caráter antieconômico, conforme apontado pelo Ministério Público Eleitoral. Sobre essa falha, esta Corte, em julgado aqui já citado, estabeleceu que se exige que, abro aspas, o prestador de contas demonstre, a compatibilidade das despesas com os custos praticados no mercado e, 2, que haja descrição detalhada das atividades desenvolvidas. Fecho aspas. Esse caso já citado é da relatoria da juíza Tina, que teve como relator designado o juiz Carlos Torre, julgado em 12/8/2024. Sobre os custos praticados no mercado, rejeita o parâmetro de valores de mercado trazido pelo Ministério Público Eleitoral, pois dizem respeito à prestação de contas daqueles que concorreram a cargo de deputado estadual, e o presente feito diz respeito ao cargo de deputado federal. No ponto, à luz do que consta no sítio do Tribunal Superior Eleitoral, na página de divulgação de candidaturas e de prestação de contas eleitorais, anoto que é gritante a diferença entre os valores financeiros movimentados nas candidaturas dos candidatos citados pelo Ministério Público Eleitoral, a saber, de Zeneide Costa, Jaime Pérez, Paulo Nogueira, Diogo Sênior, Pastor Oliveira e Liliane Abreu, e os valores movimentados pelo ora prestador de contas, aqueles, no máximo, entre recursos do Fundo Partidário, Fundo Especial de Financiamento de Campanha e outros recursos, movimentaram um pouco mais do que R$300 mil. Já o senhor Antônio Cirílio Fernandes movimentou mais de R$1.502.000. Logo, é natural que o valor dos gastos destes destoie do daqueles. Ao lançar o olhar sobre as despesas dos deputados federais do Estado do Amapá eleitos no pleito de 2022, verifico, por exemplo, que Dorinaldo Malafaia efetuou gastos com serviços advocatícios no valor de R$53.500, 22% do total bruto recebido. Dr. Púpio, R$220 mil, 48,82% do total bruto recebido. E Vinícius Gurgel, R$120 mil, 12% do total bruto recebido. Já com serviços contábeis, verifico, por exemplo, que Dorinaldo Malafaia efetuou gastos com serviços contábeis no valor de R$19 mil, 7,9% do total bruto recebido. Dr. Púpio, R$10 mil, 2,2% do total bruto recebido. E Vinícius Gurgel, R$85 mil,
8,5% do total bruto recebido. Por sua vez, o prestador de contas Antônio Cirilo Fernandes Borges efetuou gastos com serviços advocatícios no valor de R$ 80 mil, 5,3% do total bruto recebido, motivo pelo qual não reputo como antieconômica a despesa. Da mesma forma, o gasto com serviços contábeis no valor de R$ 50 mil, 3,3% do total bruto recebido, não afronta o princípio da economicidade. Igualmente, não reputo como antieconômico o gasto com atividades de militância e mobilização de rua. Nos autos, vejo que foram contratadas 63 pessoas pelo valor total de R$ 71.850, 4,78% do total bruto recebido. Assim, também respeita a economicidade o gasto com 4 coordenadores no valor total de R$ 16 mil, 1,07% do total bruto recebido. Além disso, o pagamento efetuado, que varia entre R$ 400 a R$ 4.000 por trabalhador para o período de campanha eleitoral, não é um valor desproporcional. No mais, a norma de regência prevê que a realização de gastos eleitorais para contratação direta ou terceirizada de pessoal para prestação de serviços referentes a atividades de militância e mobilização de rua nas campanhas eleitorais deve observar critérios para aferição do limite de número de contratações. Todavia, nem a unidade técnica nem o Ministério Público Eleitoral apresentaram informações sobre a desobediência aos limites estabelecidos. Como se observa, com quanto o valor absoluto na barra de rolagem inferior, primeira pauta de julgamento, prestação de contas eleitorais, número do processo 060-1024-55.2022, origem Macapá/P, relator, juiz Anselmo Gonçalves. Permanece o foco no relator, juiz Anselmo Gonçalves. Adicionalmente, como argumento de reforço, vejo que os gastos impugnados pelo Ministério Público Eleitoral não figuram como os principais dispêndios realizados pelo ex-candidato. Conforme consta no Divulga-Can de Contas, os gastos do prestador se concentraram nas despesas com 1. Produção de programa de rádio, televisão ou vídeo. 2. Publicidade por materiais impressos. 3. Doações financeiras a outros candidatos ou partidos. 4. Cessão ou locação de veículos. E 5. Publicidade por adesivos. Por meio dessa constatação, afasto a eventual alegação de abuso na execução das despesas eleitorais reputadas como antieconômicas. No mais, deixo de aplicar, neste caso, a tese de que, abro aspas, o caráter antieconômico fica mais evidenciado quando se confronta com a inexpressiva votação naquele pleito. Fecho aspas. O mesmo caso já referido anteriormente da relatoria da juíza Tina Souza e com o relator designado o juiz Carlos Torque. Isso porque, no caso Paradigma, a prestadora de contas obteve pífios 59 votos. Por sua vez, Antônio Cirilo recebeu mais de 3.500 votos. Contratos com cláusulas genéricas. Esse ponto foi assim analisado pelo TSE. Acerca do tema, dispõe o artigo 35, parágrafo 12 da resolução do TSE, número 23.607 de 2019, que as despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação, integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado. O entendimento deste tribunal, ademais, é pela irregularidade da despesa nas situações em que a documentação tempestivamente acostada aos autos não for apta a demonstrar as condições específicas nas quais houve o desempenho dos serviços contratados. O caso dos autos, portanto, impõe a incidência da súmula número 30 do TSE. No caso específico dos autos, assentou a Corte de origem, que aqui eu falo a respeito dos contratos, das notas fiscais, dos comprovantes bancários de pagamentos e dos documentos identificados. Aqui eu especifico todos os IDs que constam no meu voto, que está disponível para todos os colegas. Não há qualquer embaraço, continua ainda no mesmo no voto do TSE, na análise feita pelo TSE, que não há qualquer embaraço para a compreensão e para o controle do labor exercido nos serviços listados pela Procuradoria Regional Eleitoral, razão pela qual deve ser rechaçada a argumentação de desaprovação das contas em razão de alegadas cláusulas genéricas. Há, portanto, conclusão fática em sentido oposto ao suscitado no recurso.
uma vez que os contratos são pormenorizados e não genéricos. Rediscutir as conclusões firmadas na origem para fins de provimento do recurso por esse fundamento demandaria, na espécie, o reexame do acervo fático probatório, providência incabível em sede de recurso de natureza especial, conforme dispõe a súmula número 24 e precedente desse tribunal. No caso, permanece o foco no juiz Anselmo Gonçalves. O que esta Corte decidiu neste feito no sentido de que a ausência parcial de outras informações exigidas pela norma de regência, como, por exemplo, local de trabalho e especificação das atividades executadas no cenário acima apresentado, é falha formal, que implica apenas anotação de ressalva. Terceiro ponto, ausência de contratações de motoristas. A Procuradoria Regional Eleitoral afirmou ainda que houve locação de veículos automotores, porém sem a contratação de motoristas. Em resposta, o prestador de contas afirmou que a locação de veículos inclui a contratação dos motoristas, conforme indicado nos contratos. No ponto, registro que este Tribunal Regional Eleitoral, no âmbito das eleições de 2022, tem decidido que, abro aspas, o aluguel de veículo automotor com motorista não desvirtua a natureza do contrato. Ao fim e ao cabo, a despesa continua sendo uma só, qual seja aluguel de automóvel, ainda que englobe o fornecimento de serviço de motorista. Tal constatação, uma vez comprovada por qualquer meio idôneo, o dispêndio com o aluguel torna dispensável o registro na prestação de contas do fornecimento englobado. Fecho aspas. Aqui cito um precedente da relatoria do juiz Mário Júnior, julgada em 18/5/2023. Adoto esse entendimento como uma razão de decidir, até porque, quando já compunha essa Corte, votei nesse sentido, conforme se vê, por exemplo, nos autos da prestação de contas, número 060, 104, 191, da relatoria da juíza Tina Souza, julgada em 23/8/2023. Além disso, uma vez que este feito diz respeito às eleições de 2022, é imperioso que se mantenha a segurança. Todavia, por dever de lealdade, anoto que o Tribunal Superior Eleitoral parece caminhar em sentido diverso. Cito, por exemplo, o seguinte julgado, que, apesar de o fato ser distinto, mostra-se oportuno trazer para a consideração desta Corte. Abro aspas, embargo de declaração, prestação de contas de partido político, eleições de 2018, inexistência de omissão, acolhimento para prestar esclarecimentos e promover de ofício os ajustes decorrentes da emenda constitucional número 117 de 2022. 3.1. Na hipótese, não foi juntado documento algum que comprovasse a regularidade da subcontratação da produção de adesivos e de materiais impressos. 3.2. No julgamento do agravo regimental prestação de contas número 060/1822, dígito 80, o plenário do TSE, analisando a hipótese na qual a empresa contratada pelo partido transferiu a realização do serviço para a terceira pessoa, assentou a imperiosa necessidade da juntada de prova material da contratação e da subcontratação, a fim de assegurar a necessária transparência na utilização de recursos públicos, cuja observância não pode ser afastada com base na autonomia dos partidos para contratar e realizar gastos ou no argumento de que a parceria entre pessoas jurídicas de direito privado não exigiria a celebração de contrato escrito. 3.3. A ausência da integralidade da cadeia dos prestadores dos serviços malfere a transparência do gasto custeado com recursos públicos, na medida em que não permite identificar ao fim e ao cabo o destinatário dos valores. 3.4. No caso, a inexistência de prova material da terceirização do serviço impossibilitou identificar quem de fato produziu os adesivos e os materiais impressos de campanha de confecção de adesivos e materiais impressos de campanha. Esse precedente é da relatoria do ministro Mauro Campbell, julgado em 2/6/2022. Como se vê, naquele caso, aquela Corte Superior reputou como irregular a despesa por ausência de identificação do real destinatário do recurso. Mas aqui faço a ressalva que, no caso aqui, estamos analisando a situação da identificação do motorista.
E aqui, no caso, é de material, confecção de material de campanha, de adesivos, no caso. Não obstante, repito, em respeito aos precedentes desta Corte no âmbito das eleições de 2022 e porque desconheço a decisão do TSE que reformou o entendimento deste regional neste ponto, rejeito a alegação de irregularidade apontada pela Procuradoria Regional Eleitoral. Por fim, afasto a aplicação do precedente indicado pelo órgão ministerial, qual seja a prestação de contas número 0697-990, da relatoria de Rogério Funfas, julgada em 13/12/2019, pois, naquele caso, conforme consta na parte dispositiva da ementa colacionada, afirmou-se que o contrato de locação previa que a despesa com motorista era de responsabilidade do candidato, e aqui, todavia, nada se afirmou nesse sentido. Verificadas falhas que não comprometam a regularidade das contas sem embaraço para análise técnica e ausente qualquer impugnação no prazo legal, à luz do inciso 2 do artigo 74 da Resolução TSE número 23.607 de 2019, a aprovação com ressalvas é medida que se impõe. Ante o exposto, julgo aprovadas com ressalva as contas de Antônio Cirilo Fernandes Borges, referente às eleições de 2022. É como voto, senhor presidente. Foco no desembargador Carmo Antônio. Vota a juíza Tina Souza. Senhor presidente, eminentes pares, doutora Procuradora Regional Eleitoral, estão presentes aqui no plenário. O voto do relator abordou pontualmente Foco na juíza Tina Souza. E resignação trazida, e especialmente... Ela é branca, de cabelos castanhos claros, lisos, longos. Usa leve maquiagem, batom modo que mate, traje toga preta. Decisão, e com ele voto. Foco no desembargador Carmo Juiz Antônio. Normando de Souza. Eu também, excelência, acompanho o relator e as bem observadas que a doutora Tina acabou de fazer. Aqui pontuou, podemos até ter alvos de recurso, mas não pela opção. A gente fez a análise, bem colocado pelo relator, com as quais eu concordo. É encerrada a minha participação nesse caso. Juiz Rivaldo Valente. Senhor presidente, eminentes pares, doutora Procuradora Regional e a todos que nos assistem. E em ambiente virtual, o juiz Givaldo Valente. Ele é branco, de cabelos parcialmente grisalhos, curtos, postiços laterais. Usa óculos de armação escura, tem barba escalonada grisalha e traja terno azul escuro sobre camisa branca e gravata azul escuro. Eu acompanho o eminente relator. Foco no desembargador Carmo Antônio. Juiz Carlos Torque. Boa tarde a todas e todos. Inicialmente, quero... Foco no desembargador Carmo Antônio. Ele é branco, de cabelos castanhos escuros, curtos, usa óculos de armação escura e traje toga preta. Anselmo Gonçalves e da sua equipe, porque contribui para a nossa construção naquelas decisões, agora já com 7 decisões que tenho conhecimento, que o TSE determina a devolução dos autos para o julgamento em face à omissão da análise dos princípios estabelecidos nos artigos 37 e 70 da Constituição Federal, especialmente, então, a moralidade, transparência, legalidade e economicidade. Vejam que, com relação ao item 2 do voto, as falhas apontadas, o atraso, tudo, as ressalvas seriam relevantes, porque não precisa, isso não levaria necessariamente, e também com relação à divergência de dados, não levaria à desaprovação de contas e a ressalva já absorve. Quanto ao caráter antieconômico, merece como contribuição ainda à discussão, veja que o juiz Anselmo ele faz o comparativo para analisar e chegar à conclusão que as despesas então efetuadas com contador e advogado e que pesem serem elevadas proporcionalmente, comparativamente, elas não se apresentaram econômicas para o candidato que teve 1,5 milhão à sua disposição e gastou 5 pontos alguma coisa com advogado e menos no percentual ainda com o contador e menos no geral na média com seus concorrentes. Logo, eu chego à mesma conclusão e é um critério também de
de comparação para avaliar se a despesa é antieconômica ou não. Valor recebido, a proporção utilizada no gasto e a comparação com os outros concorrentes. É um pleito diverso. Deputado federal é a votação mais cara e mais concorrida em nosso estado. Apenas 8 vagas. Então, é muito concorrida e é muito cara. Não serve aí parâmetro aquele utilizado, por exemplo, na eleição para deputado estadual. É outro parâmetro. E para majoritária, outro parâmetro ainda. Eu concordo que é uma análise econômica coerente, pertinente e que demonstra, já suprindo a omissão, que não foi antieconômico o gasto usado pelo candidato. Mas ainda quando ele teve uma expressiva votação de 3.500 votos, não é pouco voto, é muito voto. Em que pese, se você observar o custo do voto que eu, por exemplo, uso no geral, tá? Ele é um pouco caro, mas repito, tem que comparar aí a eleição proporcional de deputado federal, que o custo dela é naturalmente mais alto pelo número reduzido de vagas e a concorrência aqui no nosso estado de apenas 8 vagas. Eu concordo, então, com esse parâmetro utilizado, pode ser um, pode ser outro parâmetro, mas você supre a omissão. Você fez uma análise econômica do gasto do candidato mediante o valor que ele dispunha, né, o resultado obtido, que é um resultado razoável, contribuiu para a democracia, com 3.500 votos. Então, para mim, supre perfeitamente e eu concordo também que pode ser o parâmetro comparativo proporcional em percentual, é uma análise também econômica para chegar à conclusão que não foi o gasto antieconômico. Eu também concordo com a cláusula genéricas e nesse ponto aqui a questão também observado, já a Corte já decidiu o local de trabalho, especificação das atividades, como também com relação a táxi ou carro e motorista. Você pode contratar a locação do veículo com ou sem motorista. É uma prática comum nas terceirizadas, inclusive através das cooperativas ou não, no nosso estado, através dos órgãos públicos. Você pode contratar com ou sem motorista. O candidato optou contratar com motorista, naturalmente muito mais caro. Também tranquilo aqui nesse ponto. E eu chegaria, mais uma vez cumprimentando o doutor Anselmo e sua equipe, chego à mesma conclusão de aprovar as contas, suprindo as omissões, analisando, aprovando as contas com ressalva, conforme o voto emanado do relator. Questão, perdoe-me, como a discussão daqui a pouco também sobre esse ponto, a gente vem discutindo e crescendo e construindo esse ponto do caráter antieconômico, fiz questão de fazer esses breves comentários, mas sem precisar acrescentar qualquer item ou menção ou comentário ao voto do relator, senhor presidente, apenas para contribuir com o debate. O voto está absolutamente completo e, mais uma vez, o parabenizo. Foco no desembargador Carmo Antônio. Decisão, Tribunal Regional Eleitoral. Os que votaram complementando, quer que conste os votos ou mantém só o do relator? Consignar os votos? Doutora Tina? Por mim, só acompanho o relator. Não, excelência, só acompanhando. Senador Torque? Não. Inclusive, eu então, só acompanhando o relator. O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, aprovou com ressalvas a prestação de contas de Antônio Cirilo Fernandes Borges, referente às eleições de 2022, nos termos do voto do juiz relator. Eu queria perguntar aos colegas, não estava previsto, embora o desembargador Torque tenha feito a solicitação, acho que foi hoje, da inclusão, não está prevista a sessão administrativa, e amanhã nós temos sessão. Eu pergunto, nós podemos colocar na sessão de amanhã? Porque aí a gente publica direitinho. Tranquilo, pode ser. Pode ser? Então já incluiremos amanhã nós teremos sessão judicial e administrativa, e na administrativa nós colocaremos em julgamento a proposição do desembargador Carlos Torque. Então, nada mais havendo, declaro encerrada a sessão judiciária. E já
os convocando para a sessão de amanhã. Imagem ampla do plenário. Sequência de imagem do plenário do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá e seus magistrados.